Mas pode o podcast tá bem mais pet. Tudo que você tudo precisa saber. Os melhores profissionais veterinários de Campinas e região. Tutores atentos do podcast, com amor e carinho pelos nossos bichinhos, sempre com a bem mais pet. Tudo fica mais tranquilo, vem com a gente no Bem Mais Pode, que seu pet agradece com um beijinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Bem Mais Pode. Esse é o nosso primeiro episódio e eu quero agradecer ao IMA e à Prefeitura de Campinas por disponibilizar esse lugar para a gente conseguir fazer uma discussão sobre os pets aqui hoje para vocês. Meu nome é Larissa Souza, sou dona da clínica Bem Mais Pet, localizada no Jardim Garcia. A gente é uma clínica 24 horas que está buscando trazer uma qualidade de serviço para os nossos tutores e pets aqui da nossa região. Trago aqui comigo hoje também a doutora Marcela Campolino. A doutora é especialista em anestesia e também está fazendo pós em cardiologia. Temos também a doutora Lorenza, está fazendo clínica médica de pequenos animais e também especialista em felinos. E hoje a gente vai trazer algumas discussões, referentes ao mundo pet. E vamos começar aí falando sobre a importância dos pets para a saúde mental dos tutores, A gente teve o boom aí da pandemia, onde as pessoas começaram a se preocupar mais em cuidar da qualidade de vida dos seus filhotes, dos seus filhos, porque hoje a gente não fala mais dos pets só como cachorro e gato, A gente fala como filhos, que é essa a importância que tem para os tutores. E não só a saúde mental, como também a física, porque a partir do momento que você tem um cachorro, ele precisa passear, e aí você se obriga a fazer algumas caminhadinhas, E aí você começa com pouco, depois vai caminhando mais, então é muito bacana, assim, se complementa, Tanto essa parte de você chegar em casa e ter um bicho te esperando, alguém que você gosta, Fazendo festinha pra você, e aí você pega, põe ele na coleira e vai passear. Então, é muito importante essa troca, essa troca. A falta que alguém fazia na pandemia, A solidão que o bichinho lá, o nosso filho peludo, acabou cumprindo esse papel. Acho que foi muito importante na ansiedade, depressão. E é isso que ele se tornou, mais parte ainda da família na pandemia. E aí a gente começou a ter essa noção na clínica, a gente como veterinário, que os tutores começaram a se preocupar, principalmente com a parte de alimentação, com a parte de vacinação, vermifugação, de conseguir ver o dia a dia, a rotina mesmo do pet, que antes saía para trabalhar, chegava no final da tarde e não via tanto essa rotina dos animais. Começa a perceber, o que ele faz o dia todo, se dorme o dia todo, aquela unha que ele não via faz séculos na pandemia, ficou, olha, aquela unha quebrou. Na pandemia eu achei que o meu movimento de anestesia fosse cair. Inclusive, nessa época, eu ainda não trabalhava com você, Lara? Mas Sim. eu já era anestesista. E aí a gente falou, nossa, o nosso movimento vai cair. Mas por incrível que pareça, as pessoas começaram a perceber alterações nos bichos de casa e levavam para fazer cirurgia. E eu falava, caramba, que surpresa A isso, clínica, na verdade, se tornou até um espaço para as pessoas conseguirem sair de casa, porque a gente não fechava a clínica, Era um espaço de saúde. Exato. Então, era aquele espaço que às vezes a pessoa precisava dar aquela respirada, ela falava, não, vou levar meu cachorro pra vacinar, vou aproveitar que eu tô em casa. Toma um cafezinho, conversa com o veterinário. Tinha esse espaço. E aí a gente começou a ver a grande demanda do crescimento de gatos, que é um próximo tema que a gente vai falar aí, que é a grande demanda de gatos, que cresceu muito, A gente fala de cachorro nessa parte de passeio, mas a gente tem que lembrar dos gatos também, porque hoje está se diminuindo cada vez mais os espaços das casas, Então, as pessoas estão preferindo morar em apartamentos por questão de segurança, diminuindo a quantidade de filhos. Tem pessoas que até param de ter filhos para ter pets, Pra ter mais gatos. E para ter... Mas nunca é um gato a Lorenza é a gateira aqui, Ai, eu acabei de pegar o meu quarto gato, Nunca é um gato só, é um esquema pirâmide. Esquema de pirâmide. Você pega um, aí você, nossa, é muito bom, e você não consegue pegar. E não é você que pega, Eles que te escolhem pra ter eles, porque eles aparecem do nada. Eu falo que é o sistema de distribuição de gatos. Ele aparece quando você menos espera e fala, olha, eu sou seu, agora tá. E você só pode aceitar, você não pode negar. E é muito engraçado, porque antes o pessoal tinha muito isso na cabeça, que essa coisa errada, que ninguém sabe lidar com gato, Ninguém sabia
quando deu esse boom da pandemia, principalmente, começaram a perceber que a principal diferença de tratar um gato e cachorro é que o gato não é um cachorro pequeno. Exatamente. E todo mundo acha isso, que gato é um cachorro pequeno, e acaba tratando o gato como um cachorro pequeno e acaba fazendo tudo errado. Acho que a Lorenza pode dar umas dicas aí pra gente, né, para os tutores de gato. Até essa parte agora que tá crescendo bastante de cat friendly, né? A Marcela também, como parte de anestesia, aí também pode dar umas dicas, porque a Marcela é uma excelente anestesista, tá, Muito gente? obrigada. Assim, o cuidado que ela tem durante a anestesia dos pacientes e assim, tanto no pré quanto no pós-operatório é muito legal, principalmente essa parte de gatos que necessitam de diminuição de estresse, porque a Marcela é melhor do que eu para falar isso, né? Quanto mais estressado, mais anestesia, mais difícil é a contenção para aquele procedimento, que já não é legal, né? O gato, por si só, ele já é um paciente que não gosta de sair de casa. Gato não tem paciência pra nada. Não adianta a gente brigar com a paciência do gato. Você pode até dar umas dicas aí para quem vai fazer, por exemplo, castração de gato, ir para uma consulta de gato. Como que você acha que a gente pode ajudar os tutores aí para deixar eles menos estressados? Vamos lá. Eu adoro falar de gato, embora eu não tenha gato. Eu brinco que eu sou uma gateira que não tem gato. Mas eu não posso ficar andando muito com a Lorenza, senão daqui a pouco um gato vai me escolher. É verdade. Eu já tô planejando, tá? Você não sabe ainda, mas eu tô planejando. Mas eu costumo falar que a anestesia começa em casa. Nossa, sim. E pro gato, principalmente, o cachorro também, a gente tem que manejar o estresse sempre. Mas o gato, foi o que eu falei, ele não tem paciência pra nada. Então, se acabar a paciência do gato, acabou. O cachorro, você ainda faz um carinho, fala, ai, que bonitinho e tal. Ele, né, volta ao normal. Mas o gato, pessoal, e o gato, ele libera muita catecolamina. Ou seja, ele fica muito estressado e ele libera esses hormônios do estresse. E esses hormônios do estresse, eles atrapalham a anestesia, porque você acaba precisando usar doses maiores para fazer esse bicho dormir. E doses maiores implicam em maior risco anestésico, que infelizmente todo procedimento tem seu risco, né? Mas a gente, manejando esse estresse, a gente consegue reduzir dose de anestésico tanto em cão como em gato. E aí o procedimento ele vai ser um sucesso se o tutor desse pet seguir certinho as instruções. Bem orientado, né? Exato. É isso que você falou, eu concordo plenamente. O manejo de gato, o manejo cat friendly, ele não começa na clínica. Não. Ele começa dias antes. Ele começa o tutor informando pra gente, olha, o meu gato é estressado, o meu gato não gosta de sair de casa. Porque o gato é muito inteligente. Ele percebe, nunca andei de carro. Eu só ando de carro pra ir na clínica. Eu só entro na caixinha. Só entro na caixinha quando é coisa muito ruim. Quando vão tirar meus testículos. Entendeu? É sempre assim, é sempre assim. E eles correlacionam mesmo. Então, você tem que falar isso pro tutor. Olha, pro veterinário, olha, meu gato é estressado, ele é bravo. A gente vai passar alguma coisa, desde que seja feromônio, gabapentina, que é não é um sedativo, né? Um calmante, tranquilizante. É uma medicação que tem esse efeito tranquilizante. Que deixa ele mais calmo. Em alguns animais, né? Porque Nem sempre funciona, nem né? sempre funciona, né? Mas ajuda. É um auxiliar. E tem que fazer todo esse manejo, porque gato em consulta estressado, primeiro, é um perigo pro tutor, é um perigo pro veterinário e pra ele mesmo. Isso. Ele mascara todos os sinais que ele podia mostrar lá no consultório pra gente, que ele mostra em casa, ele mascara por quê? Porque ele tá tenso. E é traumático, desculpa te cortar, mas é uma coisa muito importante a gente falar, porque existem muitos tutores de gato que evitam levar o gato no veterinário por conta de todo o estresse. Sim. Então, assim, pessoal, levar o gato no veterinário não precisa ser uma briga. Não precisa ser estressante. Não deve ser. Não precisa ser traumatizante. Existem maneiras, né? Existem Exato. maneiras de prevenir o estresse em gato. E isso começa desde em casa. Você pegando o cobertorzinho que ele gosta de dormir todo dia, enrolando ele, colocando em caixinha. Você dando um biscoitinho pra meio que correlacionar, né? E no veterinário não é tão ruim, você ganha biscoito. Sim, né? tem carinho, essas tem pequenas acolhimento. coisas, você fazer tudo no tempo dele. Porque uma consulta de cachorro dura normalmente o quê? 15, 20 minutos. Uma consulta de gato normalmente dura muito mais. Sim. 45, 50 minutos. Exatamente por causa disso. Porque você não pode fazer no seu tempo. Você tem que fazer no tempo do animal. E a gente, como veterinário, tem um papel fundamental nisso, de ter a paciência, de conseguir entender que realmente o gato demanda mais tempo, demanda mais cuidado, tem esse preparo que a nossa classe, né, a mais atualizada agora, a gente consegue ter essa paciência. Antigamente, o pessoal trazia... o cangote. Pega o gato de qualquer jeito. Vocês já viram aqueles negócios de amassar o gato na gaiola? Nossa, Não. nossa, horrível, horrível.
E, tipo, o pessoal não sabe, mas pegar no cangote é a coisa mais traumática que pode fazer pra um gato. É literalmente isso. Mas fala, mas a mãezinha pegava quando era... Pegava quando ele tinha 200 gramas. Quando o gato... E sabe por que ela pegava? Sabe exatamente por que ela pega? Quando ela sente que tem perigo. Quando ela sente que ela precisa movimentar ele de um lugar pro outro. Então ela, olha, perigo, preciso movimentar. Então um gato pequenininho já começa a correlacionar isso. Porque a memória do gato é muito boa. Então ele correlaciona isso. O gato então, guarda rancor. O gato guarda... Exatamente. Nossa, eu tenho um paciente Gente, que guarda eu até fiz hoje. uma vacina num gato esses dias. E ele saiu da caixinha. Geralmente eu solto eles da caixinha, deixo eles darem uma andada no consultório pra dar uma relaxada, entender que é um ambiente seguro, que eu não vou, né, fazer nada muito agressivo. Mas eles têm que conseguir caminhar, comer, né? Fazer xixi, fazer cocô. Mandar o paciente embora pra casa dormindo é uma coisa que a gente não faz lá. A gente não tem por hábito. Não. E assim, uma anestesia de qualidade, o paciente com 10 minutos ele já tá levantando, né, Marcela? É incrível, a gente faz as cirurgias ali, por mais complexas que sejam, tá 10, 15 minutinhos, o paciente já levantou dentro da baia, tem paciente que já tá se alimentando, então uma anestesia feita com qualidade, a recuperação é outra. É mesmo. É outra. A Isso gente faz teve toda a assim diferença. ontem, né? A Lucy, que a gente atendeu, a gente fez a cirurgia dela, acordou em o quê? 5 minutos. Ela tava com o colar de pérolas dela. Muito bonitinha. Ela é muito fina. E uma outra coisa também, que já que eu tô falando aqui da anestesia, né? A anestesia, ela tem total impacto sobre a vida do paciente no pós-operatório. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia oncológica, o fato do paciente sentir dor aumenta a chance de metástase, porque diminui a imunidade. Então, é um controle analgésico que tem que ser muito bem feito. Logo, isso vai impactar na sobrevida do paciente. Nossa, com certeza. E isso não é levado em consideração. E, gente, tem alguns lugares, né, que fazem, assim, anestesia sem o controle de um anestesista, por exemplo, em cirurgias dolorosíssimas, como, por exemplo, uma mastectomia. Não. Gente, uma mastectomia, a gente faz a retirada da cadeia mamária, e vocês imaginam, é uma retirada de pele muito grande. E geralmente também, quando o animal não é castrado, já faz também a castração. Então, você imagina fazer 2 procedimentos cirúrgicos extremamente complexos, com uma anestesia ruim, Sem analgesia sem nenhuma. analgesia, é extremamente doloroso. Então, quando vocês forem decidir em fazer um procedimento cirúrgico, procurem uma clínica que realmente tenha essa qualidade de serviço, se vocês realmente amam seus animais, porque por mais que eles não falem, né, eles sentem. Exato. E uma coisa que eu gosto muito, queria até te elogiar por isso, Lara, e agradecer pela oportunidade de fazer parte da sua história desde o comecinho. Você lembra? Quando eu fui na tua clínica conversar, a gente tomou café na mesa ali. Ai, tava tudo em obra, gente, não tinha nada. Era caixa pra todo lado, reforma. Isso, muito obrigada pela oportunidade de estar com você desde o começo. E elogiar que a nossa equipe, eu tenho a liberdade de chamar de nossa, com certeza. a gente conversa. Sim. Sempre. Então, assim, mesmo. o que eu faço para esse paciente aqui? Deixa anotado a medicação, porque por incrível que pareça, isso não acontece em todos os lugares. E na sua clínica acontece. Então, eu tô sempre falando com a Lorenza ou com as outras meninas. Eu fico enchendo ou seu com saco. você. Eu não me importo, entendeu? Porque eu acho que é importante a gente estar aqui pelo paciente. Então, você é uma pessoa que está se esforçando para fazer tudo da melhor forma possível. Isso é louvável, Lara, de verdade. Obrigada, gente. Assim, eu quero ter uma equipe de qualidade mesmo, para atender com qualidade. Porque eu acho que quando a gente se une as forças, né, a gente consegue trazer um conhecimento de uma pessoa que gosta de gato, de anestesia, de cardiologia. E acho que é muito perceptível pro tutor também, né? Ele sempre... Tem vários tutores que falam, nossa, dá pra ver como você gosta de gato. Uau, tipo, você entra, o meu gato é horrível em casa, mas com você... Encantadora de gato. Nossa. E é mais de uma vez, então eu acho que é perceptível o quanto a gente gosta também. Não, e o acolhimento com o tutor, né, saber fazer, entender qual é a dor dele, qual é a necessidade dele é muito importante. E a gente acaba entrando, às vezes, numa rotina, né, de ver muita coisa o tempo todo, às vezes aquela diarreia toda hora. Não, peraí, vamos sentar, vamos conversar, tentar ser o mais clara possível com os tutores. Eu acho que eles sentem muito essa necessidade que algumas clínicas acabam na rotina mesmo, né? Às vezes na grande demanda, não tendo essa atenção que é muito importante. E também no pós. Eu pego muito no pé do pós-atendimento dos meus pacientes.
Então, eu quero saber como que ele está se desenvolvendo, se ele está bem, se ele não está. Se precisar fazer 20 retornos, a gente faz 20 retornos. Porque eu quero que o meu paciente, ele entre na clínica e saia de lá Melhor bem. do que ele entrou, na verdade. Melhor do né? que ele entrou. Exatamente. Eu concordo muito. Eu acho que a veterinária, todo mundo pensa veterinária e correlaciona logo com o bicho, né? Mas veterinária é muito maior que isso. Exatamente. A veterinária é o tutor, é o contato humano, é você... Porque, querendo ou não, a gente não consegue conversar com o nosso paciente, né? Ele não consegue falar, ó, tá com dor aí, hein? Tô com dor aí no pezinho, nesse dedinho. Não consegue falar. Então, o que a gente tem? A gente depende do tutor. A gente depende do tutor, ó. Eu vi ele andando estranho, vi ele lambendo. Eu acho que é isso. E são detalhes, às vezes São detalhes detalhes que se pequenos. você não faz uma anamnese bem feita, tem a confiança. Tem tutores que às vezes têm medo de te falar. Tem. A gente não julga. A gente não julga. A gente tá aqui pra ajudar e a gente precisa saber o que ele comeu. A gente, A gente precisa saber que ele comeu um osso inteiro no dia anterior. Ou brigadeiro, É. ou sei lá. Ou uma barra de chocolate inteira, a gente precisa. É muito importante, porque às vezes eles ficam assim, não sei, mas a gente Não sei. sabe. A gente sabe, A gente sempre sabe. A gente tem, tipo, um terceiro gente sentido. sempre sabe. A gente sempre sabe. A gente tem o terceiro sentido. Eu acho que quem nasce pra ser veterinário nasce com sentido. Que nasce que, tipo, eu sei quando ele está falando a verdade. Eu sei quando tem alguma coisa escondida. Eu sei o que você fez no verão passado. Tipo assim, sabe? Exato. E tem que tomar muito cuidado com a alimentação, né? Filhotes, principalmente, aí. Gente, tomem cuidado com filhotes em casa. Eu costumo falar assim, pensa num recém-nascido. Quando você chega na casa de uma pessoa com recém-nascido, você passa álcool em gel, você toma cuidado com a sua roupa. Com um filhote em casa, sapato é na porta. Se você tá fazendo o protocolo Quantidade de doença vacina... que tem na rua. Levou o cachorro pra tomar vacina, não põe ele no chão, pelo Não. amor. Não, exatamente. Principalmente na clínica veterinária, Mas onde na passa clínica- 50... Por mais que a gente limpe o tempo todo, passe pano, vai ficar alguma coisa. Não tem A como gente ali evitar. na clínica, a gente tem um cuidado de pegar ali o tapetinho higiênico. Se vocês forem com o filhote lá, vocês vão ver. Que a gente pega um tapetinho higiênico limpo pra pôr na mesa, pra ter esse cuidado, porque a gente sabe que... E a gente tá numa região de Campinas endêmica, né? A gente tem muito caso de sinomose, muito caso de parvovirose. Doença do carrapato. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa deixar aqui pra vocês. Gente, a gente tá com uma incidência muito alta. Mas muito alta mesmo de Tipo doença assim, do carrapato. Uns 7 casos por semana. É. Pelo menos um por dia. E sabe o que eu noto? Que o tutor, nem sempre ele faz isso, ele não faz o controle porque ele não quer, mas é porque ele não tem a consciência do que é vermífugo e remédio de pulga e carrapato. Sim. Eles trocam isso. Então, Eles você chega- acham que é a mesma coisa, Eles né? acham que é a mesma coisa. Então, ele chega na consulta, você fala pra ele assim, você fez o controle de pulga e carrapato? Fiz. Faz quanto? Faz uns 4 meses. Você faz com que frequência? Cada 6 meses. Sim, e lembrar também que a doença do carrapato não vai aparecer no dia seguinte que o animal pegou um carrapato. Uhum. Às vezes é uma coisa que fica incubada ali por Anos. meses e Nossa, anos. sim. Exato. Exatamente, peguei um caso desse recentemente. Eu tava falando com a tutora, falei da incidência, tava com muita cara de duas coisas que a gente falou hoje. Piometra e doença do carrapato. Aí tinha as duas. Tinha as duas. Aí eu falei, olha, você já achou carrapato alguma vez? Porque, infelizmente, tá endêmico na região, tem muito... Ela morava perto. Ela falou, não, eu só achei um há 2 meses atrás. Aí eu falei, olha... Infelizmente... Às vezes um carrapatinho que mordeu. Exato. Basta uma picada de carrapato. E tem pacientes que são totalmente assintomáticos. Eu já peguei paciente na rotina, fazendo pré-operatório de castração, que na hora que a gente foi ver a plaqueta baixa, anemia, fizemos um PCR, erliquiose. Então, assim, mesmo que você notou que o seu cachorro tá um pouquinho mais seletivo para se alimentar, apresentou episódio de vômito, uma diarreia um pouco mais pastosa, liga o alerta. Se vocês não fazem, o controle tem... Assim, no mercado tem muitas medicações, né? Dá pra você fazer a cada 35, a cada 90. Tem umas coleirinhas que duram 9 meses. Inclusive, lá na clínica, né, você tem essas medicações, você tem essas opções todas. Tenho todas essas opções, vocês podem buscar por lá. Eu oriento vocês a melhor método para o seu animalzinho. E a gente fazendo esse controle, a gente consegue prevenir que o paciente pegue.
E é importante sim, porque por mais que passe um tempo assintomático, quando tem uma queda brusca de imunidade, por exemplo, ele vem com toda a força. É oportunista. Ele vai aparecer e ele tem chance sim de matar o seu pet. Pode acontecer. Pode. Imagina, eu acho que a Marcela deve pegar em pré-operatório vários casos de... Já aconteceu, já uma limpeza de tártaro, de boa, assim, e acontece frequente. Desde que eu comecei a anestesiar, você vai lá olhar, você pega aquele exame bem característico, assim, de doença do carrapato, você fala, vamos investigar antes, aí estabiliza e depois faz. E por que é importante? Porque baixa plaqueta. E plaqueta faz a função do quê? Coagulação. Então, você vai fazer uma cirurgia que nem, por exemplo, importante, difícil de fazer, como... De emergência, né? Uma piometra, por exemplo, e vai sangrar, não tem jeito. E não coagulando, sangra muito mais. A chance de ter uma hemorragia dessa cirurgia, que era pra ser letiva, que virou uma emergência e agora tá muito pior. E assim, atrapalha a parte de cicatrização. Sim. A cicatrização com a doença é horrorosa. Então tem esse... Testículo não tem tumor de testículo. Exatamente. Hiperplasia de próstata também. Hiperplasia de próstata. Muito importante. Às vezes tem um cachorro criptorquida, que a gente chama, né? Que o testículo fica aqui. As chances dele ter um tumor de testículo, porque o testículo tá em abdômen, ele tá em um lugar mais quentinho. Então, a importância de você levar num veterinário pra ele ver que não tem o testículo e fazer essa cirurgia ainda é maior. Sempre observem, tá, gente? Se tem... Palpem seus cachorros. Palpem seus cachorros, palpem o testículo deles, vejam se realmente eles têm 2 testículos. Se eles não tiverem, é importante levar no veterinário e investigar. E remover. E remover isso. O mais rápido possível. O quanto Exatamente antes. porque eu falei, por causa da temperatura do corpo, é a temperatura que a célula neoplásica, ela é uma célula normal que se modifica. Então, quando você deixa numa temperatura mais alta, tem mais chances dessa célula ela se transformar em uma célula neoplásica. Então, as chances que ele já tinha com esse testículo de ter uma neoplasia aumentam drasticamente. Então, Sim. isso é muito importante também. E o comportamento, claro, sempre perguntam, né? Ah, doutor, o comportamento dele vai melhorar? Gente, isso é muito variável. Varia muito. Depende de não tem uma quanto regra. castra. Não. Depende... Porque, de fato, vai diminuir a testosterona, né? Mas, assim, depende muito de quanto hormônio circulante já tem. Mas eu acho, assim, na minha opinião, quando castra a partir de 1 ano, assim, que é a idade ideal pra mim, ele tem uma mudança, ele fica um pouco mais calmo, sim. Baixa um pouco essa testosterona, mas eu costumo falar para os meus clientes. Os cachorros, eles têm uma personalidade igual a gente. Então, tem cachorros que são mais calmos, tem cachorros que são mais agitados, mais nervosos. Então, mesmo a gente tirando ali o testículo, ele não vai mudar a personalidade dele, porque é dele. Exato. É dele, sabe? O jeito que criou também ajuda muito, né? Vai parar de levantar a perna pra fazer xixi? Depende, ele já levanta. Há quantos anos essa perna pra fazer xixi? Exatamente. Parou de ser algo hormonal, de marcar território pra ser um hábito, né? Mas vocês sabem que a Kate, essa cachorrinha que eu contei pra vocês, ela ficou viva, tá? Nem cheguei no desfecho. Mas ela levanta a perna pra fazer xixi, cara. Jura? Juro. Uma vez eu fiz um curso de adestramento. E aí, o cara que deu o curso, ele falou que quando uma fêmea é gerada no útero... Gente, isso não tem base científica. Tô repassando aqui o que ele me falou. Não sei se é verdade ou não. Que quando uma fêmea é gerada no útero entre 2 machos, ela tem um comportamento mais masculino. Sério? Então, ela é castrada, assim, ia na árvore e levanta a perninha e ainda vai. Tá com 15 anos. Ainda marca território. Mas esse negócio de comportamento é muito doido, né? Porque eu vejo principalmente em gato, que gato, ele se comporta muito de como ele foi criado. Por exemplo, eu já vi um gato que ele foi criado com um coelho. Aí ele começou a pular que nem o coelho. Ele começou a entregar ovo de Páscoa. Começou a pular que nem o coelho. E eles são muito assim, se você tem um gato que já é mais bonzinho, mais calmo, e você pega outro gato, eles têm esse mix de personalidade. E o gato e o cachorro, eu sinto muito que eles pegam muita personalidade do tutor também. Vocês já viram isso? Aquele negócio, os cachorros, eles têm tutor que parece. O rosto Parece, do cachorro parece como... Não, eu pareço totalmente a Titi com a minha gata. Vocês não acham? A Lana é a cara do meu marido também. É igualzinho. Gente, se vocês conheceram o Apollo é a cara do meu pai. Ele era meu. Mas ele é... Ele é rabugento igual meu pai, gente. É igualzinho. E dizem que até as doenças psicológicas, elas começam a se parecer Ah, também. eu não tenho dúvida. Não, Porque- isso é uma realidade. Tutor depressivo, geralmente os animais acabam sugando toda essa energia pra E eles. aquele tutor ansioso, meu Deus do céu, meu O cachorro. cachorro fica Meu assim cachorro- também. Exatamente isso, exatamente E isso. vocês já viram casos, assim, de pessoas que tiveram câncer
E o animal também teve câncer. Sim, Sim. exatamente o mesmo Sim. tipo de neoplasia. Sim. E morrem, tipo, em dias muito perto um do Tem outro. um estudo que fala sobre isso. Não lembro onde foi feito, mas foi feito aqui no Brasil, acho que em São Paulo. E aí, os pacientes oncológicos do Hospital Escola eram convidados a triar os seus animais também no Hospital Veterinário. Eles fizeram uma parceria e encontraram o mesmo tipo de neoplasia Muito doido, né? nos animais e nos tutores. Eu não lembro onde foi feito, eu não lembro o ano, eu sei que achei, assim, muito interessante. Eu ia falar fantástico, né? Mas, na verdade, é muito interessante. Não, você vê que realmente está sendo contato do pet com o tutor, assim, é um contato muito intenso. Eles aprendem o que a gente E faz. é legal porque lembra que eu falei que o animal melhora a saúde mental? Tem tudo isso também. Sim. Tem um estudo nos Estados Unidos de um instituto, eu acho que é o IBRA, que fala que nesse estudo que eles fizeram, 74% das pessoas que foram testadas melhoraram a saúde mental por causa do pet. Olha como que legal, né? Muito legal. Muito legal. E aí, a gente falando aí dessa parte de castração, a gente também é uma pergunta muito recorrente, né? Qual tipo de anestesia a gente vai usar nessa castração? Ai, inalatória é melhor. Dá pra fazer só um cheirinho de Propofol. Só um cheirinho. O cheirinho é mais caro que a anestesia. Não, tô brincando. Não. Essa pergunta é a pergunta que eu mais recebo na minha vida, assim. Doutora, vai ser inalatória? Porque é um mito que criou-se que a anestesia inalatória é a anestesia mais segura, mas não existe um tipo de anestesia que é mais seguro. Seja ela inalatória, mas injetável é segura. Vamos lá, vamos separar o joio do trigo. Quando a gente está falando de coisas injetáveis, não necessariamente a gente está falando de coisa ruim. Quando você vai para o hospital passando mal, você não toma medicação injetável? Quando você tá com dor, você não toma analgésico na injetável? veia com uma dipironinha. Exato. Então, o fato de alguma coisa ser injetável não significa que ela é ruim, já começa por aí. Um outro ponto que eu queria levantar é a inalatória é um método de manutenção anestésica. Então, manutenção, ou seja, esse paciente já está dormindo. Até ele dormir, até ele receber essa manutenção anestésica, a gente tem que pegar um acesso venoso, induzir a anestesia. E isso é muito parecido com a anestesia humana. Todo mundo aqui ou já passou por um procedimento, conhece alguém que passou, e é exatamente igual. Pega o acesso, põe para dormir, intuba, porque para fornecer o anestésico inalatório a gente precisa intubar. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, elas escutam a palavra intubação e elas ficam um pouco chocadas por conta dessa história da pandemia, né? Do Covid, porque Do intubou, Covid. morreu, né? Exato. Tinha muito isso. Então, eu falo, não, a intubação, ela é para trazer segurança, para fornecer via oxigênio. aérea, Exato, para proteger essa via aérea, né? E aí, ok, a gente intuba o paciente, liga na anestesia inalatória, mas a anestesia inalatória, ela não tira a dor do paciente, ela não tira o desconforto. E a gente precisa fazer analgésico no paciente que está anestesiado. Por qual via? Injetável. Então vai fazer injetável de qualquer jeito, não faz muito Exato. sentido. A gente precisa fazer fármacos injetáveis. Uma vez, a gente sempre passa um termo de anestesia, né, para os tutores. Aí uma vez um tutor olhou o termo e ele falou assim para mim, me pegou no pulo, hein? Mas se a anestesia vai ser inalatória, por que tá escrito aqui no termo que vai ser injetável, que você precisa pegar a veia? Né? Tipo, achou que ia ali me pegar no pulo. Mas aí eu expliquei isso pra ele. Falei, não, é pra segurança. Até porque se o paciente tem uma parada cardiorrespiratória... Como que vai fazer os medicamentos pra ressuscitar, né? Exato. A gente precisa ter um acesso segurança. venoso. Então, existe outro método de manutenção anestésica que eu gosto muito, que é a anestesia total intravenosa, que você mantém o paciente dormindo com infusão contínua do fármaco que você usou pra induzir. Então, assim, você vai continuar ali, fazer aquele fármaco pela bomba de seringa, né? Tanto inalatória quanto total intravenosa são métodos de manutenção seguros, desde que tenha um anestesista acompanhando. É isso que eu ia falar. Eu acho que o importante de tudo é ser um anestesista de qualidade. Né? Exato. Ter o anestesista no centro cirúrgico E ter, né? é Porque tem muitos fundamental. lugares que não tem. Só é o cirurgião olhando os dois. E como vai fazer os dois ao Exato. mesmo tempo? E a monitoração também. Então, o que traz segurança para um procedimento anestésico? Primeiro, exames pré-operatórios. Segundo, uma avaliação pré-anestésica bem feita. Terceiro, um profissional treinado para administrar todos esses fármacos, né? E monitoração. Não tem como. Monitoração
assim, é fundamental. E quanto mais equipamento para monitorar esse paciente, mais seguro vai ser para esse paciente. Então, antes, quando forem castrar os animais ou fazer qualquer outro tipo de procedimento, conversem com o anestesista. Peça para conhecer o anestesista do seu pet e ele vai tirar todas as suas dúvidas, porque tem muita gente que, infelizmente, abre mão desses profissionais e acaba fazendo ali, né? E coloca em risco a vida do paciente, porque não adianta, gente. E assim, quem for fazer uma cirurgia, realmente quiser fazer uma cirurgia de qualidade... Eletiva. eletiva, de emergência, procura bem mais perto. Vocês vão conhecer a Marcela pessoalmente. A gente faz questão aí, a Marcela nos pré-operatórios, de ir lá fazer um bate-papo com o tutor pré-operatório, explicar sobre os procedimentos, exatamente tudo isso que a gente está conversando, isso que realmente é importante. É importante conversar sobre tudo, Tirar perguntar se o paciente tem alguma alergia alimentar ou medicamentosa, isso. Se ele já passou por outras anestesias e como foi a recuperação, porque tem alguns animais que têm um histórico de recuperação prolongada e a gente precisa entender o que aconteceu. E eu queria salientar que não é bacana quando o paciente vai embora para casa dormindo. É esperado que eles fiquem mais sonolentos, é claro, porque os analgésicos eles têm um efeito mais prolongado, né? Com eles. E aí eu peguei o gato, ele era um gato bem estressado, e fui fazer a vacina. Comigo ele não fez nada, mas ele olhou pra cara da tutora com muito ódio. Sério? Ele ficou com muita raiva dela, assim, muita raiva. Ele deu uma unhada na cara dela, assim, Sério? foi pra casa e ela falou, ele ficou uns dias sem falar comigo. Então, assim, sem se comunicar com ela. Porque eles realmente guardam esse sentimento de assim, você me traiu. Exato. Por mais que a gente saiba que ela fez isso porque ela ama ele, né? Porque gatos precisam sim ser vacinados, precisam sim ir na clínica, mas lógico, com tudo isso que a gente está conversando, né? Com os cuidados adequados. E o que é o manejo cat-friendly? Todo mundo fica, cat-friendly. É frescura. É frescura, ai, é porque é muito mimado, ai, gato, tutor de gato é muito chato. Não, é necessário. Tem gato que morre de estresse. Sim, eles morrem de estresse. Eles morrem de estresse. Não é algo tipo, tô falando porque tô falando, acontece. Eles acabam urinando neles mesmos, depois de um tempo acabam defecando, aí chega um momento que eles têm aquele excesso de catecolamina, não é? Isso. E eles morrem. Acontece. E o que é ele? Você faz um monte de arritmia e aí aumenta o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco. Já era. E como você faz pra deixar esse gato mais tranquilo? Começa em casa, que nem a gente falou. Você faz um dia tranquilo, mima ele no dia anterior. Acostuma ele com a caixinha. Deixa a caixinha lá no cantinho da casa, aberta mesmo. Com um cobertorzinho, porque aí ele fica entrando e ele não associa, tipo, casinha, coisa ruim, caixinha, coisa ruim, caixinha veterinária. Eu acho que a gente pode falar aqui também de alguns mitos, né? De, por exemplo, o gato tem que passear na rua. Gato tem que tomar banho, é o pior mito. Não, gente, gato não precisa tomar banho. Principalmente pra ir no veterinário, não dê banho. Gente, se um veterinário passar um banho pro seu gato é porque é terapêutico. Provavelmente ele tem um problema de pele. Assim, ele só vai tomar banho se realmente for necessário. Senão, não tem necessidade nenhuma de fazer esse banho. O gato é tão limpinho, é tão cheiroso, porque ele se auto-dá banho. É o ser mais eficiente que tem. Você não precisa nem dar banho nele. E gato também, gente, precisa comer sachê, tá? Então tem aquele mito de que o sachê... Tem muito sódio, muito sódio, que não pode ser administrado. O gato precisa, sim, comer sachê, tá? Fazer, lógico, uma alimentação balanceada, mista aí de ração com sachê, mas ele necessita, sim, de comer. Evitem aquelas bolinhas... Eu não gosto, né, Lorenzo? Eu não sei vocês. Aquelas bolinhas de pelo eu não gosto. Bolinha de pelo? Eu não conheço isso. Aquelas bolinhas de pelo. Qual? Uns biscoitinhos que eles fazem. Gente, eu nunca vi. Eu também nunca vi. Aquele lá eu não gosto, não. Aquele lá eu acho que não é legal. Mas o sachê em si mesmo tem algumas marcas bem legais. Busquem comprar sempre a alimentação do gato de vocês, do cachorro de vocês, em casas de ração, tá? Não comprem no supermercado. Marcas de supermercado são muito comerciais, são marcas que não têm qualidade. Não tem qualidade de proteína, não são rações e nem sachês de qualidade. Então, a gente não vai falar de marcas aqui, né? Mas busquem sempre ir por grandes redes, lugares que tenham opções realmente boas para vocês fazerem para os seus animais, tá? Passando aqui para um outro tema que eu acho super interessante, que é um tema que os tutores têm muita dúvida. Eu acho que talvez seja o tema que, na rotina, que a gente mais escuta. Por que eu tenho que castrar o meu cachorro, né? Ou o meu gato?
né? Qual é a necessidade? Então, acho que a gente pode diversificar e falar um pouquinho. Nossa, eu acho que é extremamente necessário e é algo que todo mundo deveria fazer. Por quê? Principalmente, na minha opinião, principalmente em fêmeas. É o que a gente mais vê na rotina, principalmente. Fêmea tem muito problema em trato reprodutor. Por quê? O canal vaginal dela é direto no chão. Não tem o que é o pênis, que é um caninho longo. Então, ela tá no chão, arrastando, entra muita bactéria lá, que dá muita chance de dar infecção no útero, que é a piométria. A gente mesmo na clínica, a gente nota, acho que no último mês a gente fez o quê? Umas 5. Umas 5 Nossa, esse mês foi o mês da piometra. Foi o mês da piometra, A exatamente. gente fez várias aí. E, gente, pra quem não sabe, a piometra é uma cirurgia de alto risco, né? Pro paciente, pra cirurgia é ruim, porque se juntam materiais biológicos ali dentro do útero, né? Bactérias, que podem passar por todo esse organismo, levar a um quadro de sepse se não feita rapidamente. Então, é uma coisa que a gente pode evitar na castração, né? Se a gente Muito mais retira fácil. esse útero. Acho que até na anestesia, né, amor? Sim, a anestesia para uma castração é uma anestesia de risco muito menor do que uma anestesia para piometra. Porque uma paciente que apresenta a piometra, ela tem geralmente uma leucocitose, né? Ou seja, uma infecção alta. Isso contribui para o paciente chegar com a pressão baixa. Geralmente é uma paciente que já não está comendo, já não está tomando água, então ela chega desidratada. Ela chega, assim, febre. exato. Todos os parâmetros lá no chão. Exato, numa Ao situação... contrário que uma cirurgia normal, uma cirurgia eletiva que a gente chama, né? Que é quando a gente escolhe fazer, não é algo de Exato. urgência. Não é terapêutico, Não né? é terapêutica. É muito mais tranquilo do que fazer uma quando você descobre Sim. a piometra, que tem risco, sim, de romper o útero. E, que nem você falou, ir pra todo esse sistema. E é muito mais fácil, né? Você tá lá no controle, você sabe o que vai fazer, parâmetros tão bons. E assim, eu acho que é importante a gente falar também da qualidade da cirurgia, tanto numa cirurgia eletiva quanto numa cirurgia de piometra. Porque, gente, uma castração de fêmea, ela é muito invasiva. Sim, ela não é uma castraçãozinha, viu, gente? Não é só uma castraçãozinha. Não vai, não, porque faz muito, é super fácil. É, Você- tranquilo. Não. Você abre abdômen, gente, não é algo tranquilo. Faz a retirada dos 2 ovários, do útero. É traumático. É traumático. Tem que ser feito por um especialista num centro cirúrgico, com um bom anestesista, porque senão o risco que já existe vai se tornar cada vez maior. Sim. Então, às vezes, você tenta fazer uma coisa, por exemplo, uma castração para não ter um quadro de piometra de uma maneira errada, e às vezes você acaba levando o seu animal a um quadro de infecção, fazendo da forma errada também. Exato. É Exato. verdade. Eu lembro quando eu era bem novinha, assim, eu adotei minha primeira cachorra, Kate, e a gente levou ela pra castrar em outra cidade, não é daqui essa história que eu vou contar. E aí eu lembro que eu era, assim, jovenzinha e tal, e aí fui levar ela pra castrar. E aí eu perguntei, assim, pro veterinário, doutor, qual a chance dela morrer fazendo essa cirurgia? E aí ele me falou assim, 50%. 50% de chance de morrer, 50% de chance de viver. E era uma castração eletiva. E na época, né, eu tava na escola, não era veterinária, eu achei aquilo super, uma chance alta, fiquei um pouco chateada. E hoje, como anestesista, eu vejo que o risco anestésico de um paciente saudável, se você faz tudo como deve ser feito, com monitoração, com analgesia, é menor do que 1%, se for um paciente, né, rígido, saudável. E aí, o que me leva a pensar que o jeito que as coisas foram feitas naquela época... Evoluiu muito, Evoluiu né? muito. Assim, não existe castração de paciente saudável que a chance de óbito seja 50%. Inclusive de paciente mais velho, né? Que tem esse mito também. Que quando eles passam de uma certa idade, quando eles já são cachorros mais senis, que a gente fala, né? Não pode castrar, porque a anestesia vai matar o paciente. Sempre anestesia. Sempre a culpa da anestesia. Eu acho que a gente Sempre. fazendo um pré-operatório legal, examinando esse coração, fazendo exame de sangue de check-up, vendo se o rim, o fígado estiver bonitinho, a parte de coração estiver bonitinho, o risco de fazer uma cirurgia num paciente idoso é pequena também, né, Exato. Marcela? A gente fala do risco porque a gente nunca sabe como o organismo vai reagir a uma anestesia geral. A gente exige bastante de sistema cardiovascular, sistema respiratório, né? E uma coisa que me preocupa muito também, a gente falou de nutrição, é que o paciente obeso, acima do peso, ele tem um risco anestésico aumentado. Então, as pessoas têm mania de ficar oferecendo pedaço de pão, casca de pizza, fruta, e aí o paciente fica gordinho. É um paciente
que tem um risco aumentado. Então, quando eu falo paciente rígido saudável, eu tô falando de um idosinho que tá ali com os exames feitos, que não é um paciente acima do peso, que não é um paciente que tem alguma doença de base, né? Por isso que é tão importante os exames pré-operatórios, né? Às vezes tem tutor que reclama, que não quer fazer. Por que vai fazer se já vai abrir, né? Exato. Não é assim. A gente não pode entrar no mar não sabendo onde a gente tá entrando, né? Exatamente. E também não vamos achar cachorro gordinho bonitinho, tá? Não. Nem gatinho, nem gente. gato. Não, pior ainda. Gente. Aquele negócio de dizer, não, doutora, ele não é gordinho, ele é fofinho. É. Não, é obeso mesmo. Tá acima do peso. Assim, desencadeia vários problemas. Gente, as pessoas não entendem que os cachorros têm os mesmos problemas que a gente, né? Exato. Então, Quando eu falo que diabetes. cachorro pode ter diabetes, nossa, cachorro tem mesmo problema que humano, como assim? Tem diabetes, colesterol, vários problemas. Problemas de coluna, que eu acho que na rotina é o que a gente mais pega. Só essa semana a gente pegou uns 3. E é sempre salsichinha. O Dash Hound é o campeão aí de excesso de peso e problema de coluna. Mas voltando aí pro nosso foco da castração, a gente tem que falar dos machos também, né? Os machos também é muito importante. As pessoas ficam assim, a fêmea a gente evita aí principalmente a parte de reprodução, né? O excesso de filhotes, que isso também é um fato preocupante. A infecção de útero. Mas nos machos vamos pensar também aí num tumor de testículo. Sim, porque se você retirar o testículo... Por um procedimento mais drástico. Por quê? Ele não aceitou a perda do tutor. Ele entrou realmente num quadro de depressão tão profunda que ele precisou ir embora junto com o tutor. Então foi muito emocionante esse procedimento. Eu chorei junto com a tutora e me emociono toda vez que eu lembro dessa história, porque mostra que realmente os animais, eles amam a gente de uma maneira verdadeira. Né? E eles sentem. Então, assim, a gente sabe que às vezes algumas fatalidades acontecem, mas se você não precisa se livrar do seu pet, você pode adaptar a sua vida com ele. Eles precisam de você. É da família. E ter um pet é uma escolha. Não é uma necessidade. Então, se você fez essa escolha, arque com a sua escolha. Com a responsabilidade, Exato. né? Porque é uma puta responsabilidade. Eles precisam de cuidado, eles precisam de atenção e eles precisam de você. A vida deles já é curta. Exato. Quando você pega um animal, o responsável por esse animal é você. É um filho. Exato. Você tem que se responsabilizar pelas vacinas, pelas cirurgias, pelas doenças que ele pode vir a desenvolver. Então, pessoal, bicho é responsabilidade. É uma criança eterna. Exato. É uma criança eterna, de fato. Se preparem, façam caixinha, porque vai chegando a idade. Como a gente também fica idoso, os Não pacientes pega o também ficam animal idosos. não esperando gastar. Você Não tenha no vai lugar gastar. de um filho, achando que, não vou ter filho, não vou gastar. Vai gastar sim. Não é só a ração e Não a é só água. ração. É veterinário, é cirurgia que precisa, vacina, ração. Vai gastar. É uma- controle. E os tem que- veterinários precisam cobrar por isso, porque a gente não consegue chegar no mercado e falar assim, eu sou veterinário, posso levar esse litro de leite e te pagar com um abraço? A gente não gente vive não de ganha amor. de amor. Exato, é o É. nosso trabalho, a gente vive disso, então a gente Infelizmente. precisa. Se desse, exato. assim, se desse. Mas não dá, né? Não, gente, a gente tem muitos boletos para pagar. Nossa profissão é uma profissão maravilhosa, mas ela precisa ser um pouquinho mais valorizada, né? Exato. A gente trabalha. tá começando a demonstrar um pouco mais, eu acredito. Hoje eu vejo nosso mercado com um pouquinho mais de valor do que alguns anos atrás. Alguns anos atrás ainda era pior do que é hoje. Mesmo. Hoje, assim, as pessoas com essa virada aí de conscientização, eles estão olhando a gente com um olhar diferente. Porque antes, Mas deve ser por causa pra da eles, pandemia o também. veterinário e o balconista de ração era a mesma coisa. Porque eles chegavam lá e pediam remédio. Era a única coisa que eles queriam. Hoje não. Hoje eles estão buscando aí fazer exame. Às vezes tem clientes que vai pra você, às vezes não tem necessidade de determinado exame, Ai, eu mas adoro eles querem fazer. Eu adoro isso. Doutora, você pode, por favor, pedir o exame de sangue? Eu sei que ela não tem nada, mas vamos ver. Eu tenho uma paciente que ela tava com uma gastrite intensa e tal, a gente fez ultrassom, ela... Mas não precisa fazer endoscopia? Porque na humana, quando você tá com uma gastrite intensa, precisa fazer endoscopia. Eu falei, não tem necessidade de fazer endoscopia. A gente só com ultrassom, a gente diagnosticou, a gente vai fazer o tratamento. Então, já vê aqui, ela já virou essa chavinha de precisa fazer um exame, né? Porque, infelizmente, a gente não consegue medicar só vendo por um olhar raio-x, né? A gente precisa investigar, a gente precisa de exame. A gente é nada sem exame, a gente não tem como descobrir que seu paciente tem doença do carrapato sem fazer o exame de sangue, o PCR, né? Gente, a gente vai finalizar aqui nosso
Bem Mais Pode. Eu agradeço a todos que assistiram o nosso episódio. Virão outros episódios aí. Foi muito legal. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada eu pelo Lorenza. convite. Teremos outros temas aí. Mandem pra gente também alguns temas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, tá bom? Um beijo. Essa questão do pós também de um paciente, além do transoperatório ser difícil, o pós também é muito difícil, né? Mas vale lembrar que doença do carrapato tem cura, tá? Tem tratamento, então é um tratamento longo, demanda bastante cuidado, principalmente do tutor, tem que ser bem responsável, assim, para fazer as medicações. Mas se você tem essa dúvida, busca a gente lá na Bem Mais Pet, a gente vai investigar direitinho e te ajudar a resolver esse problema. Sim. E entrando nesse papo de doenças, infecto, doenças que não é infecto, né? Doença do carrapato não é infecto. É importante lembrar isso também. Não passa de um animal pro outro. Você só pega, o paciente só pega a doença do carrapato quando ele é de fato picado por um carrapato que tá infectado com aquela doença. Mas a vacinação, voltando pra vacinação, principalmente em filhotes, a parvovirose a gente tem pegado na clínica, né, Lara? Não, a parvovirose é um problema aqui em Campinas, assim, eu tô aqui em Campinas há 5 anos, né? E desde que eu tô aqui em Campinas, não teve um ano, principalmente na época de agosto, assim, muitos casos mesmo. E então, assim, tomem cuidado, é filhote, tá? Parvovirose geralmente pega em pacientes até no máximo 2 anos. Causa uma diarreia extrema, vômito. Uma diarreia bem fétida, assim, bem característica. Bem característica, precisa ficar internado, tratamento intenso e pode levar animal a óbito. A gente já chegou a perder vários pacientes aí por essa doença. Então, vacinação, importantíssimo. Vamos falar, façam a vacinação com consciência em lugares adequados. Vacina feita por veterinário. Nossa, importantíssimo. Tá? Veterinário. E você tem que ver onde está armazenando essa vacina, porque precisa necessariamente ser numa geladeira. Exato. E depois que o veterinário faz a vacina, ele tem que assinar e carimbar. E veja o carimbo. Alguém tem que se Não pode responsabilizar. estar escrito estagiário, tá bom? Já aconteceu. Meu advogado falou pra eu ficar calada, então eu não vou falar sobre Já isso. aconteceu. Não, gente, mas assim, busquem por uma clínica com qualidade, tá? Tem que ter, igual falou, a geladeira específica para vacina. A gente faz lá na clínica o controle de temperatura. Então, todo dia de manhã a gente vê a temperatura, à tarde também. Tem que manter essa vacina numa refrigeração correta, que senão ela vai perder a eficácia e não vai fazer o efeito que a gente quer. Então, a gente pega, às vezes, pacientes com o protocolo de vacina com a parvovirose. Por quê? Foi feita num lugar onde não tinha o armazenamento correto dessas vacinas. Existe, assim, aquela mínima chance do paciente não ter soro convertido, mas na maioria das vezes não é isso que aconteceu, né? É muito difícil. Sim. A gente pegou um esses tempos, né? E ele era mais velho ainda, tinha 1 ano e pouquinho. Até 2 anos acontece. Nunca peguei. Já ouvi relatos de pacientes idosos. É mesmo? Já ouvi relatos. Mas comigo, nunca peguei. Nunca peguei também. Geralmente até 2 anos no máximo. O que pode ser muito confundido com a parvovirose é a coronavírus, que não tem nada a ver com a Covid, tá? Que é uma doença muito parecida com a parvovirose, porém ela acontece em animais adultos. Então ela dá aquela diarreia intensa, vômito também. Também é uma doença preocupante, porém como o animal adulto ele tem uma imunidade já um pouco mais elevada, né? Ele já criou anticorpos no organismo, a chance dele vir a óbito é menor, mas precisa de um cuidado intenso também da internação. Então são cuidados básicos, acho que vale a gente deixar aqui para os tutores, né? Porque a parva, ela não mata a parva não mata, a parvo mata. O que mata é a desidratação. É a desidratação. Porque o vírus, né? O vírus não tem uma medicação específica. Agora, o que mata, e que a gente sabe que não tem cura, a gente tem os tratamentos paliativos, mas que podem deixar sequelas, né? É a sinomose. Sim. É totalmente evitável com a vacina. Então, é totalmente evitável. E a sinomose, assim, é uma doença... Eu acho que... Não sei se vocês concordam comigo, mas da veterinária é a pior doença. Eu acho. Porque o paciente acaba ficando com sintomas muito neurológicos, né? Para de andar, para de comer. Você vê... Convulsiona. Nossa, eu acho que essa é a pior parte. É muito Você triste. vê ele definhando na sua frente. Você vê ele perdendo músculo, ele emagrecendo. E o tutor junto, né? Ficando triste. E o tratamento é muito mais caro do que a vacina. Exatamente. Muito mais. O tratamento de qualquer doença é muito mais caro do que a prevenção. Então, se você tá achando caro prevenir, pra tratar, então... Nem queira. Isso quando tem, né? Tratamento. Isso Chegando nesse ponto, sabe? Uma doença em gatos que não tem tratamento é super evitável também. FIV e FeLV.
não deixando o gato ir pra rua. Exatamente, não passeando com o gato. Fazendo teste, quando pegar outro gato, quando for deixar na residência. Porque FIV e FeLV, gente, a FeLV é leucemia viral felina e a FIV é a AIDS felina. E as duas são forma de vírus e ela é passada tanto pelo contágio de cópula, a AIDS, né? E quanto por secreção. Então, briga, fezes, urina, tudo assim. Saliva. Que ele vai encontrar na rua, que ele provavelmente pode brigar, outro gato, não ele brigar, né, mas outro gato brigar com ele também. E vai passar assim. É fora que o gato que sai na rua, ele pode ser atropelado, Nossa, ele pode sim. apanhar, ele Nossa, pode comer envenenado. veneno. Exato. Então, não tem nada de bom pro gato fazer na rua. Ele não vai na Zara te comprar um presente e Não volta pra casa. precisa passear. Ele não precisa dar a famosa voltinha. Não. Gato não precisa dar a voltinha. Sim, gato precisa de sachê, cobertinha, manejo cat friendly. Água corrente. Água Exato. corrente. Compre uma fonte pro gato de vocês, E eles amam. silêncio, né? Gato gosta de silêncio também. Gosta. Então, E gato gosta de companheiro. Gato gosta de companheiro. Eles falam gato é muito solitário, mas eles gostam. Eles gostam, geralmente os gatos se dão muito bem, assim, em mais de um. E né? voltando para aquele tema de sachê, porque é importante gato comer sachê. Gato tem predisposição à doença renal crônica. Muitos gatos morrem de doença renal crônica quando eles estão mais idosos, né? Então, eles já têm essa predisposição e eles não gostam de beber água. Então, você dando o sachê, você tá ofertando água na comida, que é maravilhoso. Ele já não toma água, então ele vai tomando sachê. Maravilhoso, não é? A gente voltando naquela parte de castração de gatos, o gato macho, eu não acho legal a gente castrar tão cedo. Não. exato. Porque os gatos, eles têm um problema que se chama obstrução, né? Ela pode ocorrer tanto por sedimento, quanto por cálculo, ou até mesmo por estresse, né? Gatos muito Assistir estressados. idiopática felina. Os gatos estressados também podem obstruir. E se for necessário a gente realizar a sondagem desses gatos, quando ele é castrado muito jovem, o pênis deles não se desenvolve. Então, assim, a gente sente uma dificuldade como veterinária. A gente sente uma dificuldade muito grande em passar essa sonda em pênis muito pequenininho. Então, os gatos machos, assim, eu recomendo até mais de um aninho aí pra gente fazer a castração. E tudo volta pro manejo cat friendly, não só na clínica, né? Mas em casa também. Exatamente. Porque se você tem um manejo bom em casa, ter a quantidade de caixinhas necessárias, porque não sei se vocês sabem, o número de caixinhas, o número de caixinhas que tem que ter é o número de gatos mais um. Não pode ter só uma caixinha, tem que ter pelo menos duas. Faça a limpeza dessa caixinha Faça diariamente. a limpeza, limpe todo dia, porque tem gato, a maioria deles, né? Não usa a caixinha se tiver sujo. Não, eu tinha uma tutora que ela falou pra mim assim, o meu gato, ele só faz o cocô do lado da caixinha, ele não faz dentro da caixinha. O outro gato faz na caixinha e ele só faz do lado de fora. Aí eu falei pra ela, e como que você faz a limpeza dessa caixinha? Ela falou, eu tiro o cocô e o xixi dele todo dia. Daí eu falei, tá, mas você troca a areia completamente? Daí ela falou, não, só vou completando a areia. Daí eu falei, não, gente, Tem a que maneira trocar, correta é... Tem que limpar. Se você, assim, eu faço com os meus gatos, né? Nossa, eu tô... com os meus gatos. Então, eu vou tirando, eu coloco uma quantidade de areia grande. Não ponha muito pouca areia também. Geralmente, você coloca bem metade da caixa. Então, a cada 4, 5 dias... Não, todo dia eu tiro o cocô e xixi. A cada 4, 5 dias, eu tiro toda aquela areia, lavo as caixinhas e coloco uma areia nova. Então, tem que ter essa rotina semanal de você trocar toda essa areia e lavar a caixinha. Porque gato é muito chato, principalmente com essa parte de cheiro. E tem que ser com algo com cheiro neutro, não pode ser algo com um produto tipo cândida. Se for cândida, tem que ser muito, muito Diluída. diluída. Eu lavo só com detergente mesmo. Buchinha, esponjinha, que tem a esponjinha de lavar a caixinha e detergente. E importante também do assunto gato, se você estiver grávida, não precisa se livrar do seu gato. Não! Ai, muito importante, Marcela. Muito importante. Você só vai pegar toxoplasmose do seu gato se você comer o cocô do seu gato. Então, preocupe-se em lavar as verduras, em comer carne bem cozida. Não na tomar rua. água da torneira. Exato. Pode ficar com o seu gato lá, dona gestante. Não precisa se livrar Gente, do gato. olha, eu acho que é um recado que a gente pode deixar aí pra finalizar nosso podcast. Não se livre do seu animal porque você vai mudar de casa ou você vai mudar de cidade. Eles têm um sentimento muito grande. E pra eles é muito difícil esse desapego. É um trauma, É um né? trauma muito grande. Até quando às vezes acontece fatalidades da vida, né? Eu tive um paciente que perdeu o tutor por um infarto fulminante. Se essa tutora estiver vendo esse vídeo, ela vai lembrar. E foi
procedimento muito doloroso que eu guardo, que era um paciente. O tutor teve infarto fulminante, ele nunca mais voltou para casa. Esse cachorro começou a ficar doente, ele entrou numa depressão muito profunda. E aí ela também estava muito mal com a perda do marido, eles se mudaram de casa e ele começou a convulsionar. Não tinha medicação, a gente já tinha feito todos os exames, a gente não descobria a causa dessas convulsões. E a gente teve que partir para Mas pode o podcast tá bem mais pet. Tudo que tudo precisa saber. Os melhores profissionais, veterinários de Campinas e região. Tutores atentos no podcast, com amor e carinho pelos nossos bichinhos, sempre com a Bem Mais Pet. Tudo fica mais tranquilo, vem com a gente no Bem Mais Pod, que seu pet agradece.